Olá, muito prazer. Meu nome é Moacir Yal. Primeiramente, eu queria deixar aqui o meu apreço, o meu agradecimento por poder estar participando aqui, trazendo um pouquinho mais de conhecimento a respeito do Tai Chi Chuan. Eu queria estar agradecendo a Ângela por todo o movimento, por toda essa disponibilidade dela em estar criando todo um cenário que propicie mais conhecimento, né? Traga mais saúde junto à Casa Esperança. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e eu espero que eu possa estar conseguindo atender, né, e trazer o máximo possível de conhecimento. Bom, mas deixa eu me apresentar então. Como eu falei, meu nome é Moacir Yal, eu sou formado em fisioterapia, acupuntura, já vim de uma família onde a medicina chinesa como um todo, né, toda a filosofia, os entendimentos da cultura oriental sempre foram muito presentes, né? E a minha vida profissional não foi diferente disso. E comecei desde muito cedo também a me envolver com artes marciais, até me apaixonar pelo Tai Chi Chuan, que hoje é uma modalidade de arte marcial, embora seja muito praticada como arte marcial interna, ou seja, voltada a uma melhora do condicionamento de saúde, né, tanto física quanto energética, que é o Tai Chi. E a minha proposta é poder trazer um pouquinho sobre esse conceito para que todos possam conhecer, já que é uma forma prática, barata, que não envolve equipamentos, que não envolve espaço físico, que todos podem estar se beneficiando das suas práticas, né? Então, desde muito cedo eu me envolvi com isso, trabalhei e foi por um acaso que eu comecei a dar aula, porque nas minhas práticas diárias, as pessoas começaram a ver, observar, questionar, perguntarem se era o Tai Chi, que era até então uma novidade aqui pela minha cidade, né, de Maringá, Paraná, e acabei ensinando essas pessoas e tomei gosto em poder estar compartilhando esse conhecimento, né? E hoje eu estou aí cerca de uns 16 para 17 anos ensinando o Tai Chi Chuan. Então eu espero que realmente possa estar trazendo um pouquinho, né, do que é o Tai Chi. Então eu vou compartilhar a tela aqui para que eu possa passar alguns pontos, tá, que são fundamentais para a prática, para o entendimento, né, e principalmente dentro da filosofia que é o Tai Chi Chuan, tá? Então, só deixa eu compartilhar a tela. Bom, vamos lá então. Tai Chi Chuan, os seus benefícios para a saúde. Bom, antes de falar sobre os benefícios, é extremamente importante também a gente contar um pouquinho sobre a sua origem, né? O Tai Chi, assim como toda e qualquer arte, técnica, filosofia, né, oriental, mais especificamente a chinesa, data de centenas de anos, né? E com isso acabaram se perdendo muitas coisas. Então, assim, existem várias, né, histórias a respeito da criação, a respeito da origem do Tai Chi, e eu resolvi colocar duas aqui. Uma que ela é mais uma fábula, né, mais uma lenda, e a outra onde temos aí uma comprovação histórica sobre o seu surgimento, tá? Mas primeiro vamos para a lenda, né, a respeito do Tai Chi. Então, nessa lenda é dito que na época da dinastia Song, né, um monge taoísta chamado Shan Sanfen, ele se isolou, né, nas montanhas para fazer a meditação dele, para poder atingir a iluminação. E por lá ele permaneceu em isolamento por 9 anos, até que um dia o seu recolhimento ele foi interrompido por um barulho, né, de pássaro que ele ouvia, uma briga, onde ele percebeu que existia uma briga de uma garça, né, o grou, contra uma serpente. E observando esse combate entre esses dois animais, Shan Sanfen ele percebeu que, embora a ave, né, o grou, investisse de maneira muito direta contra a serpente, né, com ataques mais fortes, mais intensos, a flexibilidade e a agilidade da serpente permitiam com que ela pudesse se esquivar dos golpes, né? E, né, no final da história acabou que como a ave, né, o grou,
a garça, não conseguiu ter sucesso nas suas investidas, nos seus golpes, ele alçou voo, né, e foi procurar outra presa. E a partir daí, esse monge ele percebeu que talvez ali estivesse um ponto importante a ser observado, que até então as artes marciais eles eram caracterizados por movimentos mais rígidos, mais brutos, onde a força física prevalecia. E ele percebeu que talvez a suavidade pudesse ser um fator extremamente importante, né, que pudesse beneficiar a arte marcial. Lembrando que naquela época a arte marcial era um meio de sobrevivência, né? Você saber se defender era extremamente importante para que você pudesse, né, resistir a tudo, né, todas as invasões, as guerras que tinham na época. Né? Então, as artes marciais eram criadas realmente como meio de sobrevivência daquela época. Historicamente aceito, nós temos uma outra versão, né, da criação, do surgimento do Tai Chi Chuan, que ele reconhece uma pessoa que ele foi general, né, de uma antiga dinastia Ming, e chamado Chen Wanqing. Né? E foi ele que idealizou os primeiros movimentos do Tai Chi Chuan, que depois, hoje, são conhecidos vários estilos. Né? Mas a origem inicial foi através dele, onde ele começou a perceber justamente essa questão da necessidade de um trabalho mais interno, onde quebrava um pouco os padrões das artes marciais, né, trabalhadas até então, que era mais força física, e ele percebeu que o trabalho conjunto, né, não tirando a parte física, mas agregando, pudesse ter melhores resultados, tanto para a saúde, quanto também para as investidas, né, para os ataques em si. Então, quando ele retornou à cidade dele, né, na China, ali no condado de Wenxiang, em Henan, em Zhenjiagou, ele começou a desenvolver essa técnica e foi passando de geração a geração. E até bem pouco tempo atrás, a prática do Tai Chi Chuan era muito restrita às famílias de suas origens. Então, não era uma coisa que qualquer um pudesse, né, praticar, somente quem tivesse aquele sobrenome. Então, começamos com a família Chan, né, onde foi o idealizador, o criador do estilo, e depois ele abriu para a família Yang, onde começou a exportar mais para o mundo o então tão conhecido Tai Chi Chuan, e hoje são pelo menos 5 famílias mais tradicionais, né, que sustentam toda uma base de Tai Chi Chuan, onde a gente tem hoje essa técnica espalhada para o mundo todo. Mas falando realmente de bem pouco tempo, há menos de 100 anos, que isso começou a ser liberado para o restante do mundo. Até então era uma coisa realmente onde poucos poderiam se beneficiar dela, né? Somente quem realmente carregasse o sobrenome, né, na árvore genealógica. E então, né, passando nessa questão ainda de origem, o destaque realmente foi só no século XIX, né, quando o Yan Luqian, que foi a primeira pessoa que pôde aprender as técnicas de Tai Chi Chuan, que eram restritas à família Chan, ele começou a ter esses ensinamentos, modificou dentro, né, dos seus conceitos, dentro da sua experiência, e criou uma nova vertente do Tai Chi Chuan. E a partir do momento que ele se mudou para Beijing, né, para Pequim, lá ele fundou uma escola onde começou realmente a ensinar o Tai Chi para outras pessoas que não tivessem uma relação com as famílias, né, tanto a família Yang quanto a família Chen. E em 1850, o imperador convocou para que o Tai Chi Chuan também fosse ensinado para os membros da corte, para que realmente pudessem fortalecer e revigorar a saúde dos seus soldados. Né? Então, aí, a partir daí, começou toda uma trajetória onde o Tai Chi Chuan pôde ser mais difundido ao longo do mundo. Aí, né, através
Yan Luchan, que começou realmente a origem da família Yang, né? E depois houveram outras famílias que sucederam a elas. Mas antes de falar de Tai Chi em si, né? O que é o Tai Chi? É extremamente importante entender um pouco do conceito, da filosofia embutida dentro da cultura chinesa, para entender o porquê que ela é considerada uma arte marcial interna, por que ela tem tanto valor, não só histórico, mas realmente para a saúde, né? Então a gente volta do princípio ali do conceito que permeia toda a medicina chinesa, que é o Yin Yang, né? Então esse símbolo que vocês podem enxergar é o símbolo mestre, tanto que o nome, né, dessa junção do Yin e do Yang, ele se chama Tai Chi. E ele é como se fosse o equilíbrio entre todas as forças, né, entre todos os opostos. Inclusive, filosoficamente falando, a gente só conhece algo porque sabe que existe um oposto dele. Então, por exemplo, eu só sei que existe o dia porque existe a noite. Eu só sei que existe algo que é mais escuro porque existe outra coisa mais clara. Só sei que tal pessoa ela é mais alta porque eu conheço alguém mais baixo. Então, essas comparações fazem parte, né, do universo, né? Então, essa concepção do Yin Yang ela está muito atrelada aos conceitos da prática do Tai Chi. E que daqui a pouquinho eu vou estar passando um pouquinho mais de detalhes em relação a isso. Então, Tai Chi nada mais é, aliás, o Yin Yang nada mais é do que essa força, né, que se opõe e que ao mesmo tempo se complementam. Uma não pode existir sem a outra, porém são totalmente opostas, né? Então, pelo símbolo, se vocês observarem, existe ali um conceito onde o extremo de uma estrutura, por exemplo, o extremo do Yang, ele tem o princípio do Yin. Então, tudo que é excessivo, ele acaba transbordando e se transformando no seu oposto, né? Então, essa complementaridade, essa dualidade das situações é que vão trazer para o Tai Chi todo o entendimento da sua forma. Não é simplesmente fazer um movimento mais bonitinho, mais suave. Existe todo um conceito enraizado por trás dele, que realmente isso que propicia que a gente possa ter os nossos benefícios com a prática, que é essa movimentação interna, né? Um trabalho de dentro para fora do corpo, né? Passando aqui, a partir do Tai Chi, a gente tem o outro conceito que é chamado de Chi, ou Qi, né? Dentro de culturas, ou energia vital, né? Ou prana, chamem da forma que quiserem, mas é como se fosse uma energia interna. Tanto que esse ideograma é a junção de dois ideogramas chineses, onde esse menor, né, abaixo, que está contido, né, que está dentro, ele tem o significado de arroz, e esse maior que fica por fora dele, ele tem um significado de vapor, de ar. Então, seria, né, juntando os dois, seria o vapor do arroz, ou seja, uma transformação que algo material sofre para algo imaterial, né? Aí voltamos àquela questão do yin yang, né? Onde a gente tem algo que é material e outro imaterial. Então, o Qi nada mais é do que essa energia onde a gente não palpa, né? Que é uma transformação, mas que pode movimentar tudo, né? Então, dentro da cultura tradicional chinesa, esse elemento ele se manifesta com uma força, como uma força vital que ela está presente em tudo, né? Então, está presente numa pedra, está presente numa planta, está presente no ar, está presente dentro do nosso corpo, e é justamente isso que a medicina tradicional chinesa, através de técnicas como a acupuntura, ela vem tratando há milênios, né? Então, essa movimentação que precisa ser assim como um rio, ela precisa ser livre de obstáculos,
para que a gente possa ter a harmonia do sistema, né? Pensando no nosso corpo, o objetivo é que com a prática do Tai Chi, assim como, né, a realização de uma acupuntura, a gente consegue liberar todos os canais para que essa energia possa fluir de forma contínua, né? E que ela não sofra obstruções, né? Já que a doença em si nada mais é do que obstrução em algum ponto desses meridianos, desses canais. Então, nosso objetivo aqui com a prática é fazer essa liberação para que tudo flua da forma que deve ser e assim a gente consiga ter assim, vamos colocar o melhor equilíbrio possível, né? Porque um outro conceito é que não existe um equilíbrio estático, né? O equilíbrio é sempre dinâmico, então se um sobe, o outro sobe para acompanhar, se um desce, o outro tende a descer, e a partir do momento onde há uma quebra desse acompanhamento, aí sim a gente tem a doença estabelecida. E agora falando um pouquinho do Tai Chi, o conceito dessa arte marcial interna, né? Então, só para que haja um entendimento um pouco melhor, as artes marciais, elas são hoje classificadas entre arte marcial interna e arte marcial externa. A externa é aquela arte marcial que a gente está, às vezes, um pouco mais habituado a conhecer, onde o trabalho é puramente físico, né? Existem técnicas, sim, que você aprende, né, de cada arte. Porém, há uma conceituação mais de quem é mais forte sobrepõe ao mais fraco, né? E não há um trabalho nenhum, né? Se existe alguma coisa muito sutil da capacidade interna, né? de melhoramento. E a arte marcial interna, ela já faz um trabalho contrário, ela não inibe, né, não anula o fortalecimento externo do corpo, mas ela entende que precisa ser trabalhado de dentro para fora. Ou seja, eu preciso cultivar o meu interno para que ele possa florescer, expandir e facilitar o trabalho externo, né? Pense numa casa, né? Eu gosto de fazer algumas comparações. Então, é mais ou menos como se fosse fazer uma casa. O externo seria umas paredes, o telhado, e o interno, tudo que está abaixo dela, que a gente não enxerga, que é a fundação, né? Então, quanto melhor for a execução dessa fundação, mais firme vão ser as paredes que serão levantadas acima dela. Quanto mais fraca for a fundação, mais frágil a estrutura e a chance de um desabamento, assim como o nosso corpo trabalha, né? Então, esse conceito de artes marciais internas traz um pouco, né, dessa comparação para que o corpo realmente tenha uma saúde integral, tá? E existem algumas artes que trabalham com essa questão interna, que uma delas é o Tai Chi Chuan, né? E temos algumas outras aí, como o Patuá, que também podem promover esse tipo de trabalho. E na China é extremamente comum, né? O berço foi lá. Então, diversos hospitais chineses hoje eles usam essas técnicas como formas de agregar ao tratamento para promover mais saúde, para promover uma melhora mais rápida dos seus pacientes, né? Então, eles utilizam, né? É comum você ver nos hospitais salões, né, pátios cheios de pessoas, onde existe um mestre ali orientando aos movimentos e pessoas mesmo que estejam ainda em estado de recuperação, praticando para que eles possam ter uma recuperação mais acelerada, né, do mal que eles estiverem passando. Então, eles enxergam muito a saúde do indivíduo, né, como um todo, precisa estar fortalecido fora, precisa estar fortalecido dentro também. Mas então, afinal, o que é o Tai Chi Chuan, né? Bom, então de uma maneira bem abrangente, mas para que fique um pouco mais claro, o Tai Chi Chuan é uma arte marcial. Então ele foi criado com o intuito de defesa pessoal, né? Mas uma arte marcial interna, ou seja, tem um trabalho onde há um favorecimento de dentro para fora, criada para beneficiar o corpo de uma forma integral, né? Então, tanto a parte interna, quanto a externa, quanto a física, quanto a mental, quanto a energética. Então, é enxergar o indivíduo realmente como um todo, que dentro da nossa cultura aqui ocidental, a gente chama de técnicas holísticas, né? Ou técnicas integrativas,
onde a gente começa a enxergar a pessoa não como uma parte, mas como um todo, onde se a pessoa sofre com um problema no joelho, por exemplo, ela não vai ser enxergada como um joelho, né? Ela vai ser enxergada como uma pessoa na sua totalidade e avaliado também na sua totalidade para poder ver o que pode ser feito para que possa acelerar a recuperação da estrutura que está em sofrimento. E a sua prática vai, né, a prática do Tai Chi Chuan, ele vai muito além do que fazer uma sequência de movimentos. Quem olha por fora e não tem essa compreensão, ela vê como se fosse uma coreografia, como se fosse uma dança realizada de uma maneira mais lenta, né, para que as pessoas praticam isoladamente ou em grupo, né? Mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma técnica que vai te propiciar uma melhor concentração. Você precisa estar concentrado para fazer aquilo que você faz, né? Eu brinco que hoje a gente perdeu totalmente esse vínculo, né? A gente está muito disperso, então é natural você começar a fazer alguma coisa, se perder ali, começar outra, porque tirou o foco, e o Tai Chi ele vem para trazer isso novamente, para você estar presente dentro daquilo que você se propôs a fazer. Respiração, outro ponto-chave da nossa saúde, paramos de respirar, né? Esquecemos como se respira da forma correta. Acabamos, durante o nosso desenvolvimento, nosso crescimento, a fazer uma respiração que é chamada de mais respiração costal, ou seja, a gente enche o peito para respirar. E o ideal é uma respiração diafragmática, trabalhar com o abdômen, essa expansão, para que haja um aproveitamento melhor, né, do nosso fluxo, da nossa oxigenação. É muito comum a gente poder observar isso em recém-nascidos, em bebês, né? Coloca ele deitadinho ali, de barriga para cima, dormindo, observa, né, um pouco o corpinho dele, como se movimenta enquanto ele respira. A gente vai observar que só a barriga dele movimenta. Essa é a respiração correta, essa é a respiração natural, fisiológica do corpo. Mas com o tempo, a gente parece que esquece isso e passa a anular essa respiração, ou seja, travar o abdômen, né? Colocá-lo para dentro e respirar só com outros músculos que não deveriam estar sendo utilizados para isso naquele momento de repouso, tá? Atenção, né? Então, como eu falei, ele casa muito com a questão da concentração. A intenção de fazer algo, então, não é simplesmente um movimento aleatório, onde eu preciso só levantar o braço. É você conscientizar isso, trazer o movimento para algo que você realmente entenda o que você está fazendo, perceba que está fazendo. Coordenação motora, extremamente trabalhado. O Tai Chi ele tem uma questão de trabalhar bilateralmente todos os movimentos, ou pelo menos a grande maioria, para que você possa realmente estimular os dois lados do cérebro, entendendo que o seu corpo ele é uma única peça, não é porque você é destro ou porque você é canhoto que você deve usar somente um lado, mas você realmente possa utilizar o seu corpo, que é a sua ferramenta, da forma mais dinâmica e completa possível, né? Ele é movimento, ele é equilíbrio, ele é interno, ele é externo, então você vai fazer um trabalho muito complexo, mas ao mesmo tempo natural do corpo, né? E onde você vai conectar principalmente dos pés à cabeça. Não existe um único movimento dentro do Tai Chi Chuan que você só vai pensar no braço, só vai pensar na parte. Todo o nosso corpo ele é inteiramente conectado. Eu brinco que é uma associação como se a gente pegasse um elástico e puxasse esse elástico, né? Segurasse o elástico nas pontas dele e puxasse um lado só. Se você puxa um lado e esse elástico está um pouco mais esticado, você vai sentir o outro lado sendo puxado também, sendo tensionado. O nosso corpo ele é inteiramente feito de fáscias, de músculos, que eles têm essa função, só que a gente parou de perceber o corpo, parou de entender os sinais que ele passa. E é isso que a gente vem a resgatar com a prática, para que a gente possa voltar a nos entender. Então, aqui eu quero passar um pouco um vídeo extremamente curto, tá? É só um fragmento do Tai Chi Chuan, né? De um dos movimentos. Existem várias sequências, existem
várias escolas, vários estilos de Tai Chi Chuan, todos eles têm uma mesma base de trazer, né, toda essa conexão, e somente há um movimento ou outro que acaba sendo modificado de acordo com o estilo realizado. Mas o entendimento, a filosofia, ela é a mesma base, tá? Então, observe um pouquinho esse vídeo para que vocês tenham uma noção. Para quem nunca conheceu o Tai Chi, vão poder entender um pouquinho. Esse foi um vídeo gravado na China mesmo, eu achei na internet. Não achei os meus vídeos que eu já havia gravado de lá, mas eu quis trazer aqui um pouquinho da experiência que lá é muito comum as pessoas se reunirem nas praças para praticar o Tai Chi. Então, é uma prática realmente rotineira lá, que realmente o pessoal utiliza como um meio de promoção à saúde. Tá? Então, sem mais delongas, vamos soltar um pouquinho o vídeo aqui. É só um fragmento mesmo, na verdade é um único movimento, tá? Que eu capturei aqui nesse vídeo, até para não estender muito, tá? Mas esse é um movimento chamado de agarrar a cauda do pássaro. Então, assim, todos os movimentos do Tai Chi, como ele teve uma origem muito de observação, e a própria filosofia chinesa é muito de observação e contemplação da natureza, tá? Então, a grande maioria dos movimentos, eles também são relacionados a algo da natureza. Né? Então, esse em específico chama-se agarrar a cauda do pássaro. Né? E observem a sutileza do movimento, né? A leveza, a lentidão. Mas por que ainda assim é considerado uma arte marcial? Né? Muita gente me pergunta isso, mas poxa, é tão lento, justamente para que você possa praticar o interno, praticar a sua atenção. Tudo que você faz de forma mais lenta te exige mais atenção. Observa, depois tentem fazer ali em casa. Faz a sua caminhada, que é a coisa mais natural do mundo, né? Onde a gente parou já de prestar atenção, mas caminha devagar. Tenta prestar atenção nos detalhes, o que encosta primeiro, para onde vai o peso. Veja como é rico em detalhes que passa despercebido no nosso dia a dia. O Tai Chi ele vem para resgatar tudo isso, tá? Ele é feito de forma lenta para que você possa aperfeiçoar o seu movimento e, em cima disso, você prestar atenção aos detalhes para que, no momento de necessidade de uso, como arte marcial, como defesa pessoal, o seu movimento já está tão bem alinhado, tão bem estruturado, que a questão de velocidade é só um detalhe. Você fazer ele rápido ou lento já não faz diferença. Né? Então, pensando no aspecto marcial, é feito lento como um treinamento mesmo, né, de gesto esportivo para que você possa aperfeiçoar. Né? E a outra, para o lado um pouco mais terapêutico, é para que você possa ter o seu tempo de conexão, de observação, de respiração, para que realmente haja uma conexão integral de todo o seu corpo. Tá? Deixa eu passar aqui o meu vídeo. Então, o Tai Chi Chuan, tá? Quais são os seus benefícios? Quais são as indicações? Eu coloquei somente algumas, né? Mas eu quero que vocês entendam o Tai Chi Chuan como algo, né? Uma visão mais macro da coisa. Ela, pelos movimentos criados, ele é também um exercício físico sem impactação, né? Não vou dizer nula, mas muito baixa. E, portanto, ele tem todos os benefícios de uma atividade física leve e moderada. Tá? E outra questão é todo o benefício que uma meditação também pode te trazer. Então, ela pode melhorar de uma maneira muito generalista aqui, tá? Eu estou deixando muitos pontos para trás, mas só para a gente não se estender muito aqui.
ele vai melhorar o seu índice de concentração, porque você vai precisar estar presente durante a prática. E é muito engraçado isso, que quando você foge a sua mente para alguma outra coisa que toma atenção, você se perde durante os movimentos. Então, realmente, é um esforço você precisar ficar concentrado, isso vai te melhorando a concentração. Um trabalho de memória são sequências de movimentos criados, então você estimula a sua memória. Um trabalho muito grande de equilíbrio, porque existe um transporte contínuo de peso entre uma perna e outra, e você precisa entender e assimilar isso para que possa fazer o Tai Chi de uma maneira mais eficiente. Então, com isso, você treina o seu equilíbrio. Existe, pela movimentação ser mais lenta também, um trabalho muito grande da musculatura, com isso ganha-se força muscular, né, para sua necessidade do seu dia a dia. Não estamos falando aqui numa força muscular, pensando em pessoas de alto rendimento, competição, né, no sentido de fisiculturismo, mas para nossa qualidade de vida não precisa mais do que isso, tá? Alongamento muscular também, ele vai promovendo essa melhora da flexibilidade, né? Tanto articular quanto muscular. Conscientização postural, todo momento sua coluna precisa estar ereta para que haja um bom fluxo, né, da energia, das tensões, o equilíbrio entre as tensões. Então, a postura é corrigida durante a execução, né? Já falei aqui, né, já puxei o gancho para melhora postural. Coordenação motora, a gente trabalha bilateralmente, o que o braço direito faz, o esquerdo faz, o que a mão, o pé faz. Então, tudo isso é atrelado à prática. Lógico que no começo, às vezes, a gente se perde, porque existe uma destreza maior em fazer, né, de um lado do que do outro, mas com o tempo de prática isso vai se quebrando e a gente vai melhorando. Existem muitos e muitos trabalhos científicos voltados a pessoas, né, de uma terceira idade, que a gente sabe que vai perdendo as suas funções físicas, cognitivas, e há uma queda maior, né, um índice de quedas maiores e com isso fraturas. Então é comprovado já cientificamente que o Tai Chi ele melhora e previne muito essa questão das quedas, tá? Principalmente no público mais idoso. Não que o Tai Chi seja somente para esse público, todo mundo pode fazer, de qualquer idade, desde criança, né, até a terceira idade. Então, não existe restrição nem de idade, nem de sexo. Então, é aberto a todos que queiram realmente trabalhar e condicionar melhor o seu corpo, a sua mente, seu espírito, a sua energia. Flexibilidade articular, já falei, uma melhora cardiovascular, também existem vários artigos científicos falando dessa melhora, porque vamos colocar um ponto da melhora cardiovascular, pessoas que são hipertensas, tá? A prática constante do Tai Chi vai levando com o tempo uma melhora e uma normalização da pressão arterial, né? Porque você para de tensionar, você entende seu corpo, você está fazendo uma prática, né, que é aeróbica também. Então, tudo isso vai agregando a sua saúde e, com isso, também há um controle melhor, né? Lógico, né? Aqui é um ponto que não é porque você está fazendo que sua pressão já melhorou, é um processo que deve ser acompanhado também com o seu cardiologista nessas questões, tá? Promove um relaxamento, uma melhora da função respiratória, também a gente trabalha muito a respiração, na verdade, que guia todo o tempo do movimento. Então, a gente trabalha conscientizando. Lembra da respiração que eu falei agora há pouco, que a gente passa a respirar de forma errada? Aqui a gente resgata a respiração mais correta, que é uma respiração diafragmática, e, consequentemente, há uma melhora da função respiratória, né? Redução do que a gente considera hoje como uma doença do século XXI, que é o índice de estresse, ansiedade, depressão. Quantas e quantas pessoas, infelizmente, sofrem disso? O Tai Chi, ele pode, com o tempo, melhorando essas questões, tá? Aumento da sua disposição, da sua vitalidade. Se você tem um sistema todo, né, mais íntegro, mais saudável, mais equilibrado, consequentemente, seu sistema imunológico também fica melhor. Pensando na questão energética do corpo,
O Tai Chi ele promove um equilíbrio dos seus meridianos, dos seus chakras, da sua energia. E o melhor de tudo, como eu falei lá no comecinho, não é necessário nenhum tipo de equipamento ou local específico para a prática, né? Qualquer canto que você estiver, que você possa se concentrar em você, tá? E eu nem estou falando de barulho externo nem nada disso. É possível também fazer em ambientes caóticos. Por quê? A paz tem que vir de você e não do meio externo, tá? Então, é possível estar fazendo o Tai Chi Chuan. E o Tai Chi Chuan ele não precisa ser necessariamente toda uma sequência. Às vezes, um fragmento, um único movimento como aquele que eu mostrei no vídeo agora há pouco, é suficiente para você resgatar e se beneficiar de tudo isso que eu acabei de falar. Então, é uma forma muito fácil, barata, né, e tranquila de você poder promover a sua saúde. Deixa eu só ver aqui. E aqui eu queria deixar um pouco o meu contato para quem de repente precisar, tá? Tirar uma dúvida, quiser fazer uma aula. Eu também tenho um canal do YouTube que está ali, depois vocês podem estar acessando, se inscrevendo no canal, onde eu dou aulas gratuitas justamente para que a gente possa levar saúde, qualidade, né? De vida para as pessoas poderem fazer de casa. Então, uma vez por semana, toda segunda-feira, né, às 18h15, a gente tem uma aula de cerca de 30 minutos e você é muito bem-vindo a participar dessas aulas, tá? Então, eu deixo meus contatos para que, se você tiver alguma dúvida, eu possa estar tirando, possa estar agregando de alguma forma maior, mas agora não terminamos ainda, tá? Eu queria convidá-los para que você pudesse fazer um pouco de um primeiro movimento do Tai Chi e que isso pudesse estar, de alguma forma, te trazendo, junto com essa palestra, um pouco mais de saúde, de bem-estar, de vitalidade, que você realmente possa se sentir bem depois da prática que a gente vai fazer agora, tá? Então, eu te convido, eu vou parar o compartilhamento aqui, para abrir a câmera de novo. E eu gostaria que você realmente pudesse me dar essa honra de participar junto comigo agora, tá? Dessa prática. Então, prepare o espaço físico, que na verdade você só precisa de 1 m², tá? Que é só o lugar que você vai ficar em pé. Né? Eu vou me colocar em pé agora também e vou te passando alguns comandos para você fazer o que a gente chama de movimento de abertura, que é o primeiro movimento do Tai Chi Chuan, que eu falo que é um movimento, embora simples, vocês vão ver como é extremamente simples, mas ele traz muitos detalhes que podem nos agregar em relação a relaxamento, respiração, concentração, equilíbrio, tá? E principalmente a questão mental de você poder dar uma relaxada, tá? Então vamos lá. Vou ficar de pé aqui também. Só deixar a cadeira aqui. Então, pessoal, eu não vou demonstrar a parte da perna, tá? Porque não cabe aqui a gente fazer isso agora, tá? Então, só vou pedir para que vocês se posicionem com os pés um pouquinho afastados, mais ou menos na largura dos ombros de vocês, tá? E o movimento que vocês vão fazer hoje é um fragmento do movimento de abertura, tá? É só com os braços, mas eu tenho certeza que vocês vão experienciar um benefício muito bacana dele, tá? Então, vocês simplesmente vão fazer esse movimento aqui, onde vão subir os braços até mais ou menos a altura do ombro de vocês, tá? E depois abaixar as mãos até a altura do quadril e agachar um pouquinho, ou seja, dobrar um pouquinho o joelho. Esse é o movimento, e a gente vai fazer isso de forma cíclica, ou seja, vamos repetir. Então, estica o joelho, sobe a mão, dobra o joelho, desce a mão até a base do osso do quadril, tá? Aperta aqui o ossinho, né? Vai para frente e posiciona, tá? Então, sobe, ó, braço relaxado, mão e punhos relaxados. Desceu, sobe um pouquinho a mão, né, os dedos para cima e desce. Tá? Eu vou fazer uma vez esse movimento de lado para que vocês tenham uma outra visão, que possam me acompanhar, tá? Mas é o mesmo movimento, só para que vocês tenham uma ideia maior. Então, sobe a mão até a altura do ombro e desce, ó, agachando um pouquinho e descendo a mão até a altura do quadril. Observe que minha mão
não cola no corpo, ela fica ali na frente, tá? E subiu de novo e desceu. Ótimo. Agora, alguns pontos de atenção que eu quero que você tenha durante a execução. Quando subirem o braço, observa o seu ombro. Vê se ele não dá para baixar um pouquinho, vê se ele não subiu tensionado. Tá? Se você conseguir baixar um pouco o braço, quer dizer que de forma inconsciente, não só nesse movimento, mas no dia todo, às vezes você está com muita carga de tensão aqui na estrutura do ombro. E a ideia é justamente que você perceba isso, crie uma consciência e possa levar o Tai Chi para fora, né? Ou seja, soltar também, não só durante o movimento, mas no seu dia a dia. E depois abaixa, dobrando os dois joelhos. Conexão, lembra que eu falei que o corpo inteiro está conectado, independente se é só braço ou não que está movimentando? Então, ó, quando eu subir meu braço, sincronizem com o esticar do joelho, a tal ponto que quando eu chegar a minha mão na altura dos ombros, meus joelhos terminaram de esticar. E quando eu descer, a mesma coisa. Quando eu terminar de descer a minha mão até a altura do quadril, meu joelho dobrou um pouquinho também, terminou de dobrar. Tá? Então, a gente vai fazendo essa sincronia do movimento. Tá? E, não se esqueçam, ombro relaxado. Então, toda hora que chegar em cima, vê se ele não tensionou, mantém ele baixo. Tá? E a percepção constante, tá? É observar a todo momento se não existe esse tensionamento dos ombros. E agora, respiração. Tá? Então, é um ciclo respiratório. Toda vez que a mão subir, a gente puxa o ar e desceu, solta o ar. Sobe, puxa, desce, solta. Puxa, solta. Puxa, solta. Muito bem. Relaxa um pouco. Um pouquinho, deixa eu só voltar aqui a minha câmera. Tenho uma certeza, tá? Que um pouquinho dessa prática, desse movimento extremamente simples, é suficiente para que você vá percebendo estruturas do seu corpo, relaxando um pouco mais, conectando superior com inferior, esquerda com direita, potencializando o fluxo da sua energia para que você conquiste mais vitalidade, mais saúde. Tá? Então, esse é um fragmento. Os movimentos do Tai Chi, cada um vai trabalhar conceitos um pouquinho diferentes, mas a base é a mesma. Né? Então, eu espero que você tenha feito um pouquinho desse movimento comigo, que você possa ter sentido um pouquinho, né, de relaxamento com ele, que você possa ter conseguido soltar e perceber partes do corpo que às vezes passam batido no nosso dia a dia, né, que esse é o objetivo maior do Tai Chi, que você tenha uma autopercepção mais apurada, né? E mais uma vez agradecer ao convite da Ângela, da Casa Esperança, por ter essa possibilidade de compartilhar um pouco mais de saúde, né? Um pouco mais dos conceitos do Tai Chi Chuan, que hoje é um objetivo meu de poder estar levando isso para mais e mais pessoas, que elas possam usufruir, né, desse conceito, dessa arte, desse estilo, onde eu falo que o Tai Chi não é uma coisa só do movimento, mas é uma coisa, né, para a vida, onde você consegue aplicar tudo isso para tudo que você está fazendo. Então, eu gosto de brincar que tudo é Tai Chi. Você está aqui sentado na frente do computador, assistindo uma aula, é autopercepção. Será que eu estou com a coluna certa, reta? Será que meu ombro está tensionado? Será que eu estou torto? Será que eu estou reto? Né? Será que meus pés estão ali presentes, com bom contato? Então, é você saber como você está, né? E não ficar ausente do corpo ali. Então, é gratidão, né? Como a gente fala dentro das nossas aulas, né? A gente tem um cumprimento que é o obrigado em chinês, então, xie. E espero realmente que possa ter contribuído e eu fico à disposição para qualquer dúvida que tiver. Gratidão.